A expansão de consciência é um insight, onde nós nos percebemos de maneira mais profunda, e na profundidade interior é que encontramos as respostas das dores da alma que nos afeta no cotidiano. O olhar interior nos faz enxergar quem realmente somos. O ego é revelado, dominar ele é preciso, pois só assim nos curamos, fazendo com que sejamos mais humanos, deixando o amor fluir, a empatia e a compaixão florescer e o perdão se tornar verdadeiro. E assim conseguimos sair da ilusão do sistema, chegando ao estado de plenitude e se conectando ao todo. Seja bem-vindo, meu nome é Gleyber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Rafael Host. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele de expansão de consciência. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Tudo bom, seu Gleyber? Tudo certo? Tudo certinho. Como é que você tá? Tudo ótimo. Tu já consagrou a medicina ou não? Eu já consagro há 10 anos. Oh, que maravilha, hein? Faz quanto tempo que você consagra? Eu vou ir pro 3º ano. É que você é novo também, né? Sim, tenho 32. Começando cedo é melhor. Queria ter começado antes, né? Tudo tem o seu tempo, né? Com certeza. Fazem aí, desde abril aí que eu realizo trabalhos com a medicina, né? Ah, e você tem uma casa também. Isso. Na realidade é em outra cidade, né? Eu moro a 70 quilômetros de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul. Ah, bacana. Então eu me desloco para fazer atendimentos em Canoas, que é lá no Centro de Cura Estelar do Fernando, né? Faço atendimentos lá e faço em Porto Alegre. Mas conta um pouco da sua história, como você chegou nas medicinas sagradas, ou quais foram as experiências que você teve que mudou a sua vida. Então, foi em 2019, num momento muito desesperador, né? Mas o desesperador o que era? Era porque eu realmente não tinha mais objetivo em nada. Eu não sabia por que eu começava num emprego. Sempre fui um funcionário maravilhoso, sempre fui muito bem quisto, mas ao atingir certos níveis, o meu paradigma, ele me atirava lá para baixo. Poderia atingir o maior degrau dentro da empresa, era o melhor cara, e aí eu começava a decair automaticamente. A minha esposa, ela tem uma ONG de proteção animal, e dentro desta ONG, um dia uma pessoa, ela me perguntou assim: Rafa, tu conhece a Ayahuasca? Eu falei, não faço nem ideia o que é. E aí essa pessoa disse, foi onde é que mudou a minha vida. E eu falei, olha, cara, eu já fiz de tudo, mas isso eu nunca ouvi falar. Ela me passou o contato do Felipe, que é o dirigente do Espaço Luz, né? E aí eu chamei ele na segunda, e na quarta-feira eu tava lá. Eu fui sem saber o que era. Não fazia nem ideia, não tinha nem pesquisado. Eu só queria saber algo pra me curar, porque eu não sabia por que eu era assim, né? Aí eu cheguei lá, eu vi o pessoal todos conectados, assim, numa calma, fazendo rapé, fazendo áudio. Eu já pensei, mas que loucuragem é essa? O que esses caras estão fazendo aí, cara? Eu pensei, tudo certo, eu vim aqui, eu quero saber o que é. Aí eu tomei uma toma, daí o Felipe falou, quem não sentiu a força pode solicitar mais uma. E eu tomei mais uma. Daí ele abriu a toma, tomei mais uma. E aí eu tava racionalizando muito, não sabia o que era. E eu, no momento, eu talvez nem achava que estava na força. Na quarta, daí eu senti. E aí comecei a tremer. Daí eu comecei a descobrir. Tudo vai sendo revelado a nós aos poucos. Eu era vendedor de flor, então eu viajava entregando flores. E nesses trajetos a gente fazia muitas coisas erradas, que nem eu bebia, eu fumava, por muito tempo eu usei droga. E eu não sabia o porquê, porque muitas vezes eu era no automático, então eu usava drogas no inconsciente. Eu saía de casa tudo lindo, maravilhoso, e daqui a um pouco despertava um gatilho e eu, tava lá dentro da bocada, né? E aí eles ofertaram outra toma e eu pensei pra mim, cara, eu vou tomar todas que tiver porque eu quero me curar logo. Então a primeira consagração ela foi muito racional. Eu consegui ter um entendimento, mas eu ainda fiquei meio perdido. Aí eu fui pra segunda. Sim, você não sabia como funcionava. Até porque eu não pesquisei, não fazia ideia do que era. Aí na segunda eu pensei, cara, eu vou ir porque eu curti isso aí. E eu falei pra minha esposa, é muito louco. Eu não sabia explicar pra ela. Só que daí tem um detalhe. A minha esposa, ela tava grávida de 13 ou 4 meses. Eu já entrei em contato com a minha filha, que hoje ela tem 1 ano e 8. Ela mandou uma mensagem pra minha esposa, só que não foi nem de WhatsApp, foi uma mensagem de texto, que meu telefone eu peguei, não faço ideia que hora, e mandei uma mensagem assim, tá tudo bem com o pai, pode ficar tranquila, sou eu, a tua filha, tô aqui contigo também, papapá. É muito louco. Eu conto pras pessoas, as pessoas ficam apavoradas. Eu tinha essa mensagem até um tempo atrás, só que meu telefone apagou, né? E na segunda consagração, eu tomei uma toma só. E aí eu entrei nas PEIA, porque são processos de cura. Por mais que na força a gente receba as orientações, mas o ego brigava contra. Então a segunda foi muito difícil, tanto que eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais ia tomar. Daí, a minha filha, antes dela nascer, a medicina falou comigo. Falou assim, Rafa, tu tem uma trajetória muito linda dentro da medicina.
O teu espírito, ele já vem de uma ancestralidade da medicina. Vidas passadas, tu já fez isso. E eu, por muito tempo, eu duvidei, né? Aí eu comecei a consagrar mais, com inúmeros processos ainda no início. E aí um dia eu tomei um xingão de um caboclo. Eles fazem um ancoramento, passam a medicina e eu tinha o costume de me deitar, né? Não conseguia ficar sentado. Aí eu tomei aquela medicina e eu falei, agora eu vou deitar. E aí o caboclo falou assim, ó, tu pode deitar como tu fez a tua vida inteira, ou tu pode te firmar e botar foco no teu propósito, porque eu acho que tu já é tempo demais deitado, tá na hora de tu te firmar, né? Você vislumbrou uma entidade. É. Entendi. A entidade falou, tu pode te sentar e te firmar pro trabalho, ou tu pode te deitar e continuar assim como tu ficou a vida toda. E a partir daquele momento eu comecei a ter mais respeito, comecei a me abrir mais com vidas passadas. Eu fui usuário de cocaína há muito tempo e nunca soube o motivo. Era muita honra pela minha família, honrar, assim, porque eu fumei 14 anos. E aí um dia eu me perguntava, cara, mas o porquê que eu fumei? Da onde que vem isto? A medicina me levou lá quando eu tinha 4, 5 anos. E aí eu tinha uma visão de eu sentado no colo do meu pai e meu pai fumava. Ficou implantado na minha mente que fumar era certo. Porque o meu pai, que era o meu guerreiro, meu fortalecimento, que me empurrou pra vida, fumava, eu honrei. E por muito tempo eu julguei isso, por ter aprendido isso quando criança. Mas são tudo processo de solturas. Os vícios eu herdei da minha mãe, porque muito desde cedo eu via ela se entupindo de remédio. A bebida também, porque eu via eles bebendo. Então eu, quando fui adolescente, fui criado solto. Eu fui criado no meio das maiores quadrilhas daqui da região. Eu poderia ter sido um cara muito, assim, influente, forte no tráfico. Eu tenho aí uns 10 amigos já que se criaram comigo e hoje eles já são falecidos, porque eles optaram por esse caminho. Daí eu comecei a ter o entendimento das minhas entidades, das pessoas que trabalham comigo, né? São seus anjos guardiões, assim? Então eu tenho os guias e os mentores que trabalham comigo, dirigindo. Só que antes eu era muito acelerado e eles não me falavam o nome, eu só sentia energia. E aí o nome foi me passado aí faz um ano, né? Das entidades que trabalham comigo. E um dia eu perguntei e ela me disse, tu lembra que quando tu tinha 10 anos, tu caiu de bicicleta, quase morreu? Eu caí um tombo e me arrebentei inteiro, assim, ó. Fiquei uns 5 meses sem ir no colégio. Aí com 18 eu bati o carro, quase morri também, bati de frente com 2 caminhões e eu me perguntava o porquê. Eles falaram assim, a gente tá te protegendo há muito tempo, porque tu tem um propósito, tu não tá aí por acaso. Pode ser difícil, mas a gente tá te segurando, só que agora vamos lá, vamos fazer valer a pena. Tanto que em uma das visões que eu tive, que é uma das entidades, é o Xóssi, eu vi ele se apresentando pra mim assim, um enorme, com um arco e uma flecha, e numa leitura de registro acásticos, eu fui um guerreiro que eu ia de aldeia em aldeia libertando as pessoas. Eu ia antes das tribos serem atacadas pelos inimigos e já ia fazendo a soltura e encaminhando as pessoas e levando para a luz, combatia ainda o mal que vinha lá atrás. Aí eu comecei a entender a minha jornada, entender que eu tenho que sair de casa para fazer isso. Eu terei o meu espaço aqui, moro num sítio, e só que para mim já foi dito que vai ser um dos 3 ou 4 anos. Tá tudo certo, a Gregor tá montado, mas vai ser mais adiante. Eu tenho que primeiro fazer um trabalho fora. E assim eu fui entendendo, fui fazendo imersões, tendo entendimento da Umbanda, do hinduísmo. Mas você já tinha contato com a Umbanda antes de... Sabe que eu frequentava uma igreja e um domingo de manhã eu sentado com a minha esposa de frente, já que ficava assim os irmãos, né, que faziam orações, pregavam testemunho, né, e eu sentado dentro daquela igreja, eu recebi uma imagem como se eu estivesse dentro de um terreiro da Umbanda. Eu via todas as entidades da Umbanda na minha frente, assim, eu olhei para os lados, eu só enxergava a entidade e irmãos trabalhando, e aí eu comecei a entrar num pico assim de energia como se fosse eu ter tomado a medicina na força. 1 ano antes de eu saber o que era ayahuasca. Porque isso é um tipo de expansão de consciência, né? Não sei se você sabe isso. Sim, o que aconteceu? Eu estava indo porque eu estava indo em busca da cura daqueles meus vícios. Então eu e minha esposa, a gente curou vários lugares, várias coisas. E aí um dia eu perguntei assim, por favor, mostra o que eu tenho que fazer. Eu tô aqui, eu tô entregue, me mostra. E aí apareceu aquele sinal assim. E teve uma cerimônia da Umbanda que eu tava fazendo, que eu revivi aquele momento. E o Xóssi veio e me disse, ó, a gente tá junto contigo, ó, muito tempo antes que tu imagina, antes dessa, antes da outra e da outra vida ainda. Tu vem de uma linhagem que tu muito tempo tu escapou, tu foi, mas tu não quis seguir o propósito e aí tá tudo bem, porque a gente é ser evolutivo, tudo é infinito e... Só que nessa vida eu recebi um real chamado que isso eu vou fazer pro resto desta encarnação e por todas que eu conseguir. Se tiver que voltar para trabalhar mais, vou voltar. Se tiver que ficar lá em cima, vamos ficar lá em cima. Exatamente. Você pode vir para ambos os lados. Depende daquilo que você tá trabalhando na sua personalidade, né, do seu ego.
Então, aí você escolhe, porque trabalhar aqui é difícil, né? É difícil, porque eu vou ser bem sincero, eu estudo muito física quântica do Hélio Couto, então eu faço ressonância harmônica, foi algo que realmente expandiu a minha cabeça. Porque a gente é capaz de receber tudo que a gente quiser, basta a gente deixar o ego de lado e deixar a onda vir. Então, dentro da primeira ressonância harmônica, eu pedi todo o conhecimento da ayahuasca, do rapé, da senanga e do tabaco. Porque hoje, para mim, muda muito pouco eu ir consagrar e eu trabalhar. Claro que quando eu trabalho, a responsabilidade do trabalho é minha. Quando eu vou consagrar, eu trabalho para mim. Só que em picos diferentes. Dentro da medicina, assim, daqui a pouco eu sinto assim, ó, que a onda vem, ela bate na pineal e limpa, leva embora o que não presta e traz o que eu pedi. E esse conhecimento, ele é muito maravilhoso, porque nada é nosso, nada é de ninguém, tudo é do todo, né? É como se fosse uma rede Wi-Fi. Ela tá permeando aqui e aí você basta se conectar com essa energia instrutiva. Isso. E a gente tem que querer, né, meu irmão? Exatamente. Porque o processo de cura, ele não é nada fácil. É muito difícil. Porque por mais que tu estejas trabalhando, fazendo bem, as pessoas vão te ver com outros olhos. Eu já fui constantemente, assim, julgado, até por pessoas que me amam e que eu amo, mas hoje eu sou um ser que eu não racionalizo mais por este lado. Sim, o que acontece também é que quando pessoas começam a trabalhar com a medicina, tem o propósito ali daquilo que ela quer fazer, que é um trabalho de cura, tanto para si próprio, para o teu ego, quanto para as outras pessoas. Então, é um trabalho conjunto onde você vai induzindo as pessoas a se autoconhecer e você tem a firmeza ali do trabalho. Só que a partir do momento que você tem essa firmeza do trabalho e de você mesmo, aonde você caminha as pessoas para a luz, e muitas vezes essas pessoas elas podem ter problemas como você, problema com droga, com vício, sexo, dinheiro, todo esse processo, muitas vezes o que acontece é que você pode ter um vício e quando você tem um vício, você entra numa sintonia. Quando você está nessa sintonia, existem entidades que são irmãos nossos que passam daqui para o plano espiritual, só que eles têm tanto apego na matéria como, faz de conta, uma pessoa que usa cocaína, ele morre, ele vai entrar numa vibração onde ele vai querer a cocaína, esse é o vício dele. Então ele vai procurar as pessoas que vibram nessa mesma sintonia. E o que acontece? Quando você vai para um trabalho desse, essa entidade ela te acompanha. E aí o regente, ele fecha uma roda de cura, ele chama toda uma ancestralidade de proteção e de guiamento. Não quer dizer que essa proteção ela vai afastar essa entidade, porque a entidade ela precisa ficar ali porque ela precisa aprender. Mas o que acontece é que muitos espíritos desse chega no final de um ritual, aquela pessoa que estava naquela vibração da cocaína, ela sai dessa vibração, ela entra num outro tipo de vibração e aí o cara ele não se conecta mais. E o que acontece é que no plano espiritual, aonde está acontecendo esse tipo de problema, a escuridão ataca. Como eles atacam? Eles vão atacar pela sua fragilidade, do teu ego. Então, se você tem uma tendência sexual muito exacerbada, vai te aparecer provas onde você vai ser tentado a isso. Então, sempre existe essa luta. As pessoas acham que é muito fácil abrir uma casa, mas é complexo, porque tem um outro plano que também não quer que você prolifere, porque você vai estar estragando o esquema dessa galera. Vai estar tirando a energia deles. Exatamente. Então, existem maneiras de afetar de alguma forma. Muitas vezes pode ser que não seja você, pode ser que seja a tua mulher que tem uma fragilidade, pode ser a tua filha que tem uma fragilidade, aonde vai causar uma instabilidade no trabalho que você está fazendo, porque tudo tem um reflexo. Então é muito difícil isso, né? E aí dá para perceber que você está no estudo disso, né? Ainda trabalhando com Umbanda, fazendo um estudo dessa parte da espiritualidade de Umbanda, que ela traz um direcionamento muito forte para isso. Para fechar uma proteção para você, principalmente, né? Sim. Eu agora, em dezembro, a gente vai fazer uma imersão de 5 dias, que é com esse nosso grande mestre, Felipe, que vai ser uma imersão para dirigentes. E ele vai repassar todo o conhecimento desses 11 anos de medicina que ele tem. Então, ele vai ensinar da forma que ele faz o trabalho, a gente vai ser ensinado. Não que a forma que a gente trabalha é errada, é porque a nossa escola foi lá e tudo que eu aprendi lá. Então, só que a gente vai aprender tudo, só que no nível dele. Então, a gente vai ser muito bem direcionado. Então, tudo fechou para eu fazer essa imersão.
Mas o real aprendizado mesmo foi com o Pai Rapé, o grande espírito. Ele me trouxe muito centramento, muita firmeza, né? Por todas as dietas que a gente passa para se purificar cada vez mais. Então, o vegetarianismo é algo que abriu muito a minha mente, me expandiu muito, né? Depois que eu parei de me alimentar de dor, ficou muito mais fácil trabalhar, porque a gente já não carrega mais as dores dos animais, a gente ajuda e abençoa eles, né? Então, foi algo de extrema mudança na minha vida. Esse é um processo de soltura. Eu me apego a muito poucas coisas hoje, porque a gente vai tendo entendimento, claro, a gente tem total carinho pelo lugar que a gente mora, pelo carro, eu só agradeço por tudo, mas não apego, porque a gente sabe que não é nosso. Eu sou um cara que muitas pessoas vêm com problemas de drogas para eu atender, por causa da minha jornada. Então, eu tenho vários pacientes, assim, não gosto de chamar de paciente, gosto de falar, são irmãos meus, né? Que após o primeiro atendimento, nunca mais usaram cocaína. Só que daí, eu tenho que estar muito firmado, porque as energias ficam furiosas. Então, eu trabalho de forma muito ancorada, muito forte, muito firme, centrado. Isso aumenta a percepção, né? Exatamente. A gente fica mais sensitivo, a gente se permitindo aos guias e aos mentores, né? A gente vai recebendo intuições, assim, não faz assim, né? Nos meus atendimentos eu sempre falo, não existe um adulto curado se a criança está ferida. Eu faço trabalho de constelação muito forte, sim, onde eu levo o espírito das pessoas de volta à infância, porque a entidade vai identificando qual que é a dificuldade, onde é que está sendo amarrado, por que está travado. Então, mas com tudo amor e carinho, assim, a gente vai guiando, a gente vai indo, vai soltando. Muitas vezes as pessoas estão travadas por não ter sido criança, não ter recebido o amor que estava esperando, por ser muito xingado, muito julgado, muito criticado, ou forçado a estudar demais, ou forçado isso, ou forçado aquilo, e aí não era muitas vezes o que a pessoa queria fazer, né? Que geralmente vários problemas que nós temos na fase adulta, esses problemas foram gerados na infância, equivale de educação, então dependendo de como o teu pai foi ou como a sua mãe foi, você vai ser um reflexo disso, né? Sem querer isso vai passando de ancestralidade para ancestralidade, porque muitas vezes você copia aquilo que o teu pai fez com você, você copia com o teu filho. A nossa oportunidade agora, vivendo na vida, é você transmutar isso. Fazer diferente. É você sendo melhor do que o teu pai e o teu filho sendo melhor do que você. Já não sou mais parecido com o que era o meu pai, com o que era o meu avô. Sim, totalmente diferente. Eu já sou uma outra pessoa, eu vejo o mundo de uma maneira diferente, com um pouco menos de preconceito do que eles tiveram, entendeu? Com visões menos deturpadas. Menos apego. Sim, você vai mudando a forma de pensar, a forma de concepção de vida, de valores, é todo um trabalho, né? É algo absurdo de que eu mudei em 2 anos e meio consagrando medicina. Mas acontece. Tem pessoas que cada uma tem um propósito diferente, depende da sua caminhada espiritual, aquilo que você escolheu fazer aqui no plano material. O que acontece é que quando você entra nesse campo da expansão de consciência, esse propósito ele acaba ficando um pouco mais evidente para você. Eu sinto que eu poderia até, daqui a um tempo, parar de usar ayahuasca, porque o grande propósito é esse. Você sabe que existe um plano espiritual, um plano de consciência mais elevado, onde você pode acessar isso. E você acessar isso, existem técnicas. Sim. A meditação é uma delas. Dentro dessas técnicas, você consegue chegar nesse estado de autoobservação e de profundidade da sua própria alma. Conforme o tempo, você vai percebendo que, tem pessoas que não precisam tomar e tem outras que não. Tanto é que a ayahuasca é para todo mundo, mas eu sempre falo que nem todo mundo é para ayahuasca. Nem todo mundo é para ela. E tem que ser tratada com muito respeito. Muito respeito. Tem que ser feito uma anamnese, assim, muito, muito verdadeira e... A pessoa tem que ser bem honesta. Quando a gente faz anamnese, a gente pergunta, cara, eu preciso que tu seja muito honesto, a gente não tá brincando, a gente tá trabalhando e é um trabalho sério. Então eu preciso saber, tu toma medicação, qual tu toma, tu consegue ficar uns 3 dias antes sem tomar, se tu consagrar. Ontem teve uma menina que ela nunca tomou medicina na vida. Aí ela entrou, sentou, eu já fecho os olhos, já dou uma conectada ali, vejo, daí a entidade fala, dá um fio e inicia leve. Então eu dei um fio
foi iniciando os trabalhos, tudo. Eu vi que ela deu uma balançada, né, porque é algo que ela não conhecia, e daqui um pouco, passou 1 hora e pouco, passei mais uma toma, né, e aí ela se entregou. Daí ela chorava, e eu sentia que ela tava precisando daquela soltura, algo que tava incomodando, né. A gente tem que trabalhar com muito cuidado, porque existem inúmeras pessoas que tomam medicina uma vez e nunca mais, por causa do medo, né? Tem gente que tem medo de enxergar o seu lado sombrio, porque todos temos a sombra. Já aconteceu comigo de ir para um ritual indígena. Eu tomei a segunda porta, eu entrei na força, mas foi uma força suave e logo deu uma meia hora, já estava fora da força, e aí eu fui tomar uma terceira dose para voltar de novo, e era um copinho de café, só que eu não sabia que aquele copinho de café tem 50 ml, né? E aí, na hora que eu pedi pro índio colocar, ele ia colocar um pouquinho. Aí eu falei, não, pode colocar mais. Aí ele pegou e encheu o copo. Peguei o copo e tomei. Só que na hora que eu tomei, que eu virei, eu percebi que não era a mesma ayahuasca. Era uma ayahuasca mais apurada. E aí, conforme eu fui entrando na força, eu fui percebendo que ela tava vindo muito forte. Eu não estava conseguindo me concentrar. Um fluxo de pensamento muito intenso. E aí eu fui para a cozinha para pegar um sal. Eu não encontrava o sal. Aí chegou uma hora que eu não conseguia pensar. Deitei no sofá. Foi tão desesperador. Se fosse outra pessoa, acho que nunca mais ia tomar na vida. Você entra num processo de pânico porque você percebe que você não ali naquele momento você não tem controle de absolutamente nada. Eu tava com o celular no bolso, eu não conseguia, na minha mente, pegar o meu celular e ligar, tipo, pra minha esposa, falar, me leva pro hospital porque eu acho que eu vou morrer. Porque eu não tava sentindo meu coração, eu não tava conseguindo mais movimentar, de não conseguir levantar pra vomitar, de você acabar se vomitando. Eu nunca entrei num processo desse. Na minha cabeça eu ia morrer. E é um estado, isso quando acontece é horrível. Se uma pessoa, a primeira vez que toma, entra num processo desse, pode ser que ela não consiga se equilibrar de novo. É negação total. Dali pra frente é só morra abaixo. Exatamente. Acontece, porque eu já tive alguns processos semelhantes, por desafiar a medicina, desafiar o rapé. Não tô sentindo, vou tomar mais. A gente faz estudos com o pajé Icatubi, que é da Aldeia do Artesão. Eles vão voltar agora em fevereiro, eu quero fazer estudos com ele, porque eu vou trabalhar com as medicinas dele também. Hoje eu trabalho com a medicina, quem faz é... Da Yanoá? Não, é o pessoal do Santo Daime, a mesma medicina que o Chandra Lacombe usa. O feitor é o mesmo. Mas é tudo feito lá na Croa, no Acre. E é uma medicina 6-1. É uma medicina muito maravilhosa. Assim. Apaixonado por essa medicina. E essa do pessoal do Rinicuim, do Icatubi, ela é uma 8-1. É outro degrau. E a gente fez um estudo na qual ele colocou a gente no segundo grau, porque a medicina tem degraus. Tem o primeiro, que é o pessoal da consagração normal, o pessoal que conhece. O segundo degrau, que é o pessoal que trabalha. O terceiro e o quarto. E vai indo, pajé, e vai subindo. Irmão, quando ele abriu a segunda porta, chegou um caminhão em cima de mim. E aí eu sou muito observador. E daí eu só falei pro Fernando, do meu lado assim, eu falei pra ele assim, cara, o Dr. Felipe está vindo aqui, vou fazer uma cirurgia espiritual em ti. Eu me preparei, tomei uma água, fiz ali o atendimento ali, peguei, porque tem problema nas costas, né? Fiz aquele atendimento nele, e aí eu fui lá e olhei pro pajé e falei, pajé, eu quero uma toma. E ele olhou pra mim, tchai, eu sirvo sempre cheia, tchai. Eu falei, toma, precisava tomar. E aí ele meteu 50. E eu tomei aquela toma, já desceu embrulhado, tomei uma água e fui pro banheiro. Recém tinha terminado o atendimento, eu falei pra ele, fica aqui, eu tenho que ir no banheiro. Tá? Tchai, quando eu saí do banheiro, tava a Bariciri, que é a esposa do pajé, tacando um sopro no Matana. E eu falei, cara, não podia tomar sopro. Acabei de fazer atendimento de ti. E aí a entidade falou assim, vai voando, porque senão tu vai lavrando aqui o espaço de vômito. Quando ele terminou de tomar o sopro, eu enchi 2 baldes de limpeza por ele, porque ele não teria força pra fazer aquela limpeza. Porque eu não tinha terminado ainda o atendimento. E foi algo assim, um aprendizado tão grande, porque eu tomei 50 de medicina, deu 3 minutos, eu vomitei. A dor da limpeza por outra pessoa é horrível quando tu faz. E aí, a medicina me falou assim, por enquanto vocês ainda estão fazendo limpeza pelos outros. Porque vocês estão no início, estão aprendendo toda uma caminhada, mas vocês são proibidos de fazer limpeza pelos outros. Porque por mais ancorado que tu esteja, por mais protegido, por mais rezado, por mais
vai ficar um resquício em você. E eu fui embora com uma dor nas costas que não tá no mapa. Eu fiquei 2 dias com dor nas costas. Então, é tudo questão de observar. Eu tive algumas experiências com algumas entidades, né, que não conheciam, então já tentaram me bater após um sopro, assim, mas é tudo questão de posicionamento. A gente tem que se posicionar, né, e ficar firme. Eu não desdobro muitas camadas, tá? Se eu conheço a pessoa e eu sei que ela gosta de um sopro forte, eu vou dar um pouco a menos do que ela tá esperando. Porque eu não gosto de meter as pessoas em processo dolorido no rapé. Eu já achei que eu ia morrer num sopro. Eu pedi um sopro uma vez, irmão, que eu gritava, parecia que tinha um bicho dentro de mim e o vômito era só baba e grito e fiquei mal e eu acho que até febre me deu. E lá aquele dia o Grande Espírito falou pra mim, ó, jamais tu faça isso pra alguém. Então se a pessoa vem e fala assim, Rafa, quero um sopro forte, tudo certo. Eu faço uma consulta aqui, já vejo, a pessoa não quer forte, a pessoa quer limpar porque tem alguém mal e ela tá se sentindo mal. Então tu vai limpar se é teu e direciona paz, amor, luz, sabedoria, tranquilidade. Claro, tem vezes que a pessoa passa um processo, mas a gente tem que ficar observando, né? Porque não pode ser dolorido, né, cara? Tem pessoas que tem que ter um soprinho mais forte porque o ego tá segurando e o rapé vai lá, dá um oi pra pineal e vem com tudo pra fora, né? Cara, e é isso aí, irmão. Faz parte do processo. E você tem uma rede social da casa de vocês? Quer deixar um... Tem. O do espaço que eu trabalho em Porto Alegre é Luz de Isis, que é o espaço junto com a Bárbara, que trabalha comigo, né? Ela é trabalho de amparo e a gente faz trabalhos semanais, né? E eu faço bastante atendimentos remotos também, que é a minha missão, tem que sair para ir atender. Então, daqui a Porto Alegre eu vou atendendo. Você tem Instagram? Sim, o meu Instagram Estou Rafael Host, @Estou Rafael Host. Ah, bacana. E é isso aí, irmão. Rafael, gratidão, cara, pela tua paciência de estar aqui contando a tua história. Eu que agradeço. Contando dessa sua saída das drogas, né? Que eu acho que muita gente passa por esse problema hoje. Sim, e muitas pessoas não conhecem o caminho, né? Exatamente. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, pô, já tô fazendo merda, todo mundo tá contra mim, eu vou me atirar total, então. Então, a gente tem que ter um propósito na nossa vida. E é em busca desse propósito que essas medicinas nos auxiliam, né? Não só as medicinas, mas a busca da autocompreensão de si próprio, né? Totalmente. Gratidão, irmão. Gratidão, muito obrigado aí. E até uma próxima. Um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.